e se sentaram ao mesmo tempo nos penicos, 11 vezes num só dia, e expulsaram umas parasitas rosadas que mostraram a todos com grande júbilo, porque eles permitiram enganar Úrsula quanto à origem das suas distrações e langores. Aureliano podia então não só entender, mas também viver como coisa própria as experiências de seu irmão, porque numa ocasião em que este explicava com muitos pormenores o mecanismo do amor, interrompeu-o para perguntar: "O que é que se sente?" José Arcádio deu-lhe uma resposta imediata: "É como um tremor de terra." Numa quinta-feira de janeiro, às 2 da madrugada, nasceu Amaranta. Antes que alguém entrasse no quarto, Úrsula examinou-a minuciosamente. Era leve e aquosa como uma lagartixa, mas todas as suas partes eram humanas. Aureliano não se deu conta da novidade a não ser quando sentiu a casa cheia de gente. Protegido pela confusão, saiu em busca do irmão que não estava na cama desde as 11, e foi uma decisão tão impulsiva que nem sequer teve tempo de se perguntar como faria para tirá-lo do quarto de Pilar Terneira. Esteve rondando a casa por várias horas, assoviando senhas próprias, até que a proximidade da madrugada obrigou-o a regressar. No quarto da mãe, brincando com a irmãzinha recém-nascida e com uma cara que caía de inocente, encontrou José Arcádio. Úrsula mal havia cumprido seu resguardo de 40 dias, quando os ciganos voltaram. Eram os mesmos saltimbancos e malabaristas que haviam trazido o gelo. Em contraste com a tribo de Melquíades, tinham demonstrado em pouco tempo que não eram arautos do progresso e sim mercadores de diversões. Inclusive, quando trouxeram o gelo, não o anunciaram em função da sua utilidade na vida dos homens, mas como uma mera curiosidade de circo. Desta vez, entre muitos outros jogos de artifício, traziam um tapete voador. Não o ofereceram, porém, como uma contribuição fundamental para o desenvolvimento dos transportes, e sim como um objeto de recreação. O povo, evidentemente, desenterrou os seus últimos tostões para desfrutar de um voo fugaz sobre as casas da aldeia. Amparados pela deliciosa impunidade da desordem coletiva, José Arcádio e Pilar viveram horas de folga. Foram 2 namorados felizes entre a multidão, e até chegaram a suspeitar de que o amor podia ser um sentimento mais repousado e profundo que a felicidade arrebatada, mas momentânea, das suas noites secretas. Pilar, entretanto, quebrou o encanto. Estimulada pelo entusiasmo com que José Arcádio Buendia desfrutava a sua companhia, escolheu errado a forma e a ocasião, e de um só golpe jogou-lhe o mundo nos ombros. "Agora sim você é um homem", disse a ele. E como não entendesse o que ela queria dizer, explicou-lhe letra por letra: "Você vai ser pai." José Arcádio não se atreveu a sair de casa durante vários dias. Bastava escutar a gargalhada trepidante de Pilar na cozinha para se esconder correndo no laboratório, onde os aparelhos de alquimia tinham revivido com a bênção de Úrsula. José Arcádio Buendia recebeu com alvoroço o filho extraviado e iniciou-o na busca da pedra filosofal que tinha, por fim, empreendido. Uma tarde, os rapazes se entusiasmaram com o tapete voador que passou veloz ao nível da janela do laboratório, levando o cigano condutor e várias crianças da aldeia, que faziam alegres cumprimentos com a mão, e José Arcádio Buendia nem sequer olhou. "Deixem que sonhem", disse. "Nós voaremos melhor que eles, com recursos mais científicos que essa miserável colcha." Apesar do seu fingido interesse, José Arcádio nunca entendeu os poderes do ovo filosófico, que simplesmente lhe parecia um frasco mal feito. Não conseguia fugir da preocupação. Perdeu o apetite e o sono, sucumbiu ao mau humor igual ao pai diante do fracasso de alguma das suas empresas, e foi tal o seu transtorno que o próprio José Arcádio Buendia o liberou dos deveres no laboratório, achando que ele tinha levado a sério demais a alquimia. Aureliano, evidentemente, percebeu que a aflição do irmão não tinha origem na busca da pedra filosofal, mas não lhe conseguiu arrancar nenhuma confidência. Tinha perdido a sua antiga espontaneidade. De cúmplice e comunicativo, fez-se hermético e hostil. Ansioso de solidão, picado por um virulento rancor contra o mundo, certa noite abandonou a cama como de costume, mas em vez de ir à casa de Pilar Terneira, perdeu-se no tumulto da feira. Depois de perambular por toda espécie de máquinas de diversão sem se interessar por nenhuma, fixou-se em algo que não estava no jogo. Uma cigana muito jovem, quase uma garota afogada em miçangas, a mulher mais bela que José Arcádio tinha visto na vida.
Estava entre a multidão que presenciava o triste espetáculo do homem que se transformara em víbora por desobedecer aos pais. José Arcádio não prestou atenção. Enquanto se desenrolava o triste interrogatório do homem víbora, tinha aberto caminho entre a multidão até a primeira fila, onde se encontrava a cigana, e tinha se detido atrás dela. Apertou-se contra suas costas. A moça tentou se afastar, mas José Arcádio se apertou com mais força contra suas costas. Então ela o sentiu. Ficou imóvel contra ele, tremendo de surpresa e pavor, sem poder acreditar na evidência, e por fim voltou a cabeça e olhou para ele com um sorriso trêmulo. Nesse instante, 2 ciganos meteram o homem víbora na jaula e o levaram para o interior da tenda. O cigano que dirigia o espetáculo anunciou: "E agora, senhoras e senhores, vamos apresentar a prova terrível da mulher que terá que ser decapitada todas as noites a esta hora durante 150 anos, como castigo por ter visto o que não devia." José Arcádio e a moça não presenciaram a decapitação. Foram à barraca dela, onde se beijaram com uma ansiedade desesperada enquanto iam tirando a roupa. A cigana se desfez das suas camisetas superpostas, das suas numerosas anáguas de renda engomada, do seu inútil espartilho de arame, da sua carga de miçangas, e ficou praticamente reduzida a nada. Era uma ranzinha lânguida, de seios incipientes e pernas tão finas que não ganhavam em diâmetro aos braços de José Arcádio, mas tinha uma decisão e um calor que compensavam a sua fragilidade. Entretanto, José Arcádio não podia corresponder, porque estavam numa espécie de tenda pública, por onde os ciganos passavam com seus instrumentos de circo e arrumavam as suas coisas, e até se demoravam junto à cama para jogar uma partida de dados. A lâmpada pendurada no mastro central iluminava todo o âmbito. Numa pausa das carícias, José Arcádio estirou-se nu na cama sem saber o que fazer, enquanto a moça tratava de excitá-lo. Uma cigana de carnes esplêndidas entrou pouco depois, acompanhada de um homem que não fazia parte da farândula, mas que tampouco era da aldeia, e ambos começaram a despir-se diante da cama. Distraidamente, a mulher olhou para José Arcádio e examinou com uma espécie de fervor patético o seu magnífico animal em repouso. "Rapaz", exclamou, "que Deus o conserve para ti." A companheira de José Arcádio pediu-lhes que os deixassem em paz, e o casal se deitou no chão muito perto da cama. A paixão dos outros despertou a febre de José Arcádio. Ao primeiro contato, os ossos da moça pareceram se desarticular, com um rangido desordenado como de um fichário de dominó, e a sua pele se desfez num suor pálido, e os seus olhos se encheram de lágrimas e todo o seu corpo exalou um lamento lúgubre e um vago cheiro de lodo. Mas suportou o impacto com uma firmeza de ânimo e uma valentia admiráveis. José Arcádio se sentiu então etereamente elevado a um estado de inspiração seráfica, onde o seu coração se desbaratou num manancial de obscenidades ternas que entravam na moça pelos ouvidos e lhe saíam pela boca traduzidas ao seu idioma. Era quinta-feira. Na noite de sábado, José Arcádio amarrou um pano vermelho na cabeça e foi-se embora com os ciganos. Quando Úrsula descobriu a sua ausência, procurou-o por toda a aldeia. No acampamento desmantelado dos ciganos, não havia mais que uma vala de detritos entre as cinzas ainda fumegantes das fogueiras apagadas. Alguém que andava por ali procurando miçangas no lixo, disse a Úrsula que na noite anterior tinha visto seu filho no tumulto das farândulas, puxando uma carreta com a jaula do homem víbora. "Entrou para cigano", gritou ela ao marido, que não tinha dado o menor sinal de alarme pelo desaparecimento. "Oxalá seja verdade", disse José Arcádio Buendia, amassando no almofariz a matéria 1000 vezes amassada e reaquecida e tornada a amassar. "Assim vai aprender a ser homem." Úrsula perguntou por onde tinham ido os ciganos. Continuou perguntando no caminho que lhe indicaram, e, pensando que ainda tinha tempo de alcançá-los, continuou se afastando da aldeia, até que teve consciência de estar tão longe que já não pensou mais em voltar. José Arcádio Buendia não deu por falta da mulher senão às 8 da noite, quando deixou a matéria esquentando numa camada de esterco, e foi ver o que estava acontecendo com a pequena Amaranta, que estava rouca de tanto chorar. Em poucas horas, reuniu um grupo de homens bem equipados, pôs a Amaranta nas mãos de uma mulher que se ofereceu para amamentá-la, e se perdeu por caminhos invisíveis atrás de Úrsula. Aureliano os acompanhou. Alguns pescadores indígenas, cuja língua desconheciam, indicaram-lhes por sinais ao amanhecer que não tinham visto ninguém passar.
Ao fim de 3 dias de busca inútil, regressaram à aldeia. Durante várias semanas, José Arcádio Buendia deixou-se vencer pela consternação. Ocupava-se como mãe da pequena Amaranta, banhava e mudava-lhe a roupa, lavava para ser amamentada 4 vezes por dia e até cantava para ela de noite as canções que Úrsula nunca soube cantar. Certa ocasião, Pilar Terneira se ofereceu para fazer os serviços da casa enquanto Úrsula não voltava. Aureliano, cuja misteriosa intuição se tinha sensibilizado com a desgraça, experimentou um fulgor de clarividência ao vê-la entrar. Então soube que, de algum modo inexplicável, era dela a culpa da fuga do irmão e a consequente desaparição da mãe, e a perseguiu de tal maneira, com uma calada e implacável hostilidade, que a mulher não voltou mais à casa. O tempo pôs as coisas no lugar. José Arcádio Buendia e seu filho viram-se outra vez no laboratório sacudindo a poeira, botando fogo no alambique, entregues uma vez mais à paciente manipulação da matéria adormecida há vários meses na sua camada de esterco. Até Amaranta, deitada num cestinho de vime, observava com curiosidade o absorvente trabalho do pai e do irmão, no quartinho rarefeito pelos vapores do mercúrio. A certa altura, meses depois da partida de Úrsula, começaram a acontecer coisas estranhas. Um frasco vazio que durante muito tempo esteve esquecido no armário, fez-se tão pesado que foi impossível movê-lo. Uma chaleira d'água colocada na mesa de trabalho ferveu sem fogo durante meia hora, até evaporar-se a água por completo. José Arcádio Buendia e seu filho observavam aqueles fenômenos com assustado alvoroço, sem conseguir explicá-los, mas interpretando-os como anúncios da matéria. Um dia, o cestinho de Amaranta começou a se mover com impulso próprio e deu uma volta completa no quarto diante da consternação de Aureliano, que se apressou em detê-lo. Mas seu pai não se alterou, pôs o cestinho no lugar e amarrou-o na perna de uma mesa, convencido de que o acontecimento esperado era iminente. Foi esta a ocasião em que Aureliano ouviu-o dizer: "Se você não teme Deus, tema os metais." De repente, quase 5 meses depois do seu desaparecimento, Úrsula voltou. Chegou exaltada, rejuvenescida, com roupas novas, de um estilo desconhecido na aldeia. José Arcádio Buendia mal pôde resistir ao impacto. "Era isto", gritava. "Eu sabia que ia acontecer." E acreditava mesmo nisto porque nas suas concentrações, enquanto manipulava a matéria, rogava do fundo do seu coração que o prodígio esperado não fosse a descoberta da pedra filosofal, nem a liberação do sopro que faz viverem os metais, nem a faculdade de transformar em ouro as dobradiças e fechaduras da casa, mas o que agora tinha acontecido: a volta de Úrsula. Mas ela não compartilhava do seu alvoroço. Deu-lhe um beijo convencional, como se não tivesse estado ausente mais de 1 hora, e lhe disse: "Chega aqui na porta." José Arcádio Buendia levou muito tempo para se restabelecer da perplexidade quando saiu na rua e viu a multidão. Não eram ciganos. Eram homens e mulheres como ele, de cabelos lisos e pele parda, que falavam a sua mesma língua e se lamentavam das mesmas dores. Traziam mulas carregadas de coisas de comer, carroças de bois com móveis e utensílios domésticos, puros e simples acessórios terrestres postos à venda sem estardalhaço pelos mercadores da realidade cotidiana. Vinham do outro lado do pântano, de apenas 2 dias de viagem, onde existiam povoados que recebiam o correio todos os meses e conheciam as máquinas do bem-estar. Úrsula não tinha alcançado os ciganos, mas encontrara a rota que seu marido não tinha podido descobrir na sua frustrada busca das grandes invenções. CD 3. O filho de Pilar Terneira foi levado para a casa dos avós com 2 semanas de nascido. Úrsula admitiu-o de má vontade, vencida mais uma vez pela teimosia do marido, que não pôde suportar a ideia de que um rebento do seu sangue ficasse jogado por aí. Mas impôs a condição de que se escondesse do menino a sua verdadeira identidade. Apesar de receber o nome de José Arcádio, acabaram por chamá-lo simplesmente Arcádio para evitar confusão. Havia naquela época tanta atividade no povoado e tanto movimento na casa que a educação das crianças ficou relegada a segundo plano. Recomendaram-nas à Visitación, uma índia rude que chegou ao povoado com o irmão fugindo de uma peste de insônia que flagelava a sua tribo há vários anos. Ambos eram tão dóceis e serviçais que Úrsula ficou com eles para que a ajudassem nos serviços domésticos.
Foi assim que Arcádio e Amaranta falaram a língua indígena antes do castelhano e aprenderam a tomar sopa de lagartixas e a comer ovos de aranhas, sem que Úrsula reparasse, porque andava ocupada demais com um negócio de animaizinhos de caramelo que prometiam um bom futuro. Macondo estava transformado. As pessoas que tinham vindo com Úrsula divulgaram a boa qualidade do solo e a sua posição privilegiada em relação ao pântano, de modo que a reduzida aldeia de outros tempos transformou-se logo num povoado ativo, com lojas e oficinas de artesanato e uma rota de comércio permanente por onde chegaram os primeiros árabes de pantufas e argolas nas orelhas, trocando colares de vidro por papagaios. José Arcádio Buendia não teve um minuto de descanso. Fascinado por uma realidade imediata, que no momento chegou a ser para ele mais fantástica que o vasto universo da sua imaginação, perdeu todo o interesse pelo laboratório de alquimia, deixou descansando a matéria extenuada por longos meses de manipulação e voltou a ser o homem empreendedor dos primeiros tempos, que decidia o traçado das ruas e a posição das novas casas, de modo a que ninguém desfrutasse de privilégios que não possuíssem todos. Adquiriu tanta autoridade entre os recém-chegados que não se punha cimento nem se construíam cercas sem consultá-lo, e se estabeleceu que seria ele quem dirigiria a distribuição da terra. Quando os ciganos saltimbancos voltaram, agora com a sua feira ambulante transformada num gigantesco estabelecimento de jogos de sorte e azar, foram recebidos com alvoroço, porque se pensou que José Arcádio regressava com eles. Mas José Arcádio não voltou, e nem trouxeram o homem-víbora que, conforme pensava Úrsula, era o único que podia trazer informações de seu filho. De modo que não se permitiu aos ciganos que se instalassem no povoado, nem que voltassem a pisá-lo no futuro, porque os consideraram como mensageiros da concupiscência e da perversão. José Arcádio Buendia, entretanto, foi explícito no sentido de que a antiga tribo de Melquíades, que tanto contribuíra para o engrandecimento da aldeia com a sua milenária sabedoria e as suas fabulosas invenções, encontraria sempre as portas abertas. Mas a tribo de Melquíades, segundo o que contaram os errantes, tinha sido varrida da face da terra por haver ultrapassado os limites do conhecimento humano. Emancipado, pelo menos, no momento das torturas da fantasia, José Arcádio Buendia impôs em pouco tempo um estado de ordem e trabalho, dentro do qual só se permitiu uma licença: a liberação dos pássaros, que desde a época da fundação alegravam o tempo com as suas flautas, e a instalação em seu lugar de relógios musicais em todas as casas. Eram maravilhosos relógios de madeira trabalhada que os árabes trocavam por papagaios e que José Arcádio Buendia sincronizou com tanta precisão que de meia em meia hora o povoado se alegrava com os acordes progressivos de uma mesma peça, até culminar o meio-dia exato e unânime com a valsa completa. Foi também José Arcádio Buendia quem decidiu por essa época que nas ruas do povoado se semeassem amendoeiras em vez de acácias, e quem descobriu, sem revelá-los nunca, os métodos de fazê-las eternas. Muitos anos depois, quando Macondo chegou a ser um acampamento de casas de madeira e tetos de zinco, ainda perduravam nas ruas mais antigas as amendoeiras quebradas e empoeiradas, sem que ninguém soubesse mais quem as havia plantado. Enquanto o pai colocava em ordem o povoado e a mãe consolidava o patrimônio doméstico com a sua maravilhosa indústria de galinhos e peixes açucarados, que 2 vezes por dia saíam de casa enfiados em palitos, Aureliano vivia horas intermináveis no laboratório abandonado, aprendendo por pura pesquisa a arte da ourivesaria. Tinha crescido tanto que em pouco tempo deixou de lhe servir a roupa abandonada pelo irmão e começou a usar a do pai, mas foi necessário que Visitación fizesse bainhas nas camisas e pregas nas calças, porque Aureliano não tinha puxado a corpulência dos outros. A adolescência havia tirado a doçura da sua voz e o tornara silencioso e definitivamente solitário, mas, por outro lado, tinha restituído a expressão intensa que teve nos olhos ao nascer. Estava tão concentrado nas suas experiências de ourivesaria que mal abandonava o laboratório e só para comer. Preocupado com seu ensimesmamento, José Arcádio Buendia deu-lhe as chaves da casa e um pouco de dinheiro, pensando que talvez fosse falta de mulher. Mas Aureliano gastou dinheiro em ácido muriático para preparar água régia e embelezou as chaves com um banho de ouro. As suas esquisitices, no entanto, mal eram comparáveis às de Arcádio e Amaranta, que já tinham começado a trocar os dentes e ainda andavam o dia inteiro agarrados às mantas dos índios,
teimosos na sua decisão de não falar o castelhano e sim a língua índia. Vocês não têm do que se queixar, dizia Úrsula ao marido. Os filhos herdam as loucuras dos pais. E enquanto se lamentava da má sorte, convencida de que as extravagâncias dos filhos eram uma coisa tão terrível quanto um rabo de porco, Aureliano fixou nela um olhar que a envolveu numa aura de incerteza. Alguém vai chegar, disse. Úrsula, como sempre que ele expressava um prognóstico, tratou de esfriá-lo com a sua lógica caseira. Era normal que alguém chegasse. Dezenas de forasteiros passavam diariamente por Macondo, sem suscitar inquietações nem antecipar avisos secretos. Entretanto, apesar de toda a lógica, Aureliano estava certo do seu presságio. Não sei quem será, insistiu, mas seja quem for, já vem a caminho. No domingo, com efeito, chegou Rebeca. Não tinha mais de 11 anos. Tinha feito a penosa viagem desde Manaure, com os traficantes de peles que receberam o encargo de entregá-la, junto com uma carta, na casa de José Arcádio Buendia, mas que não puderam explicar com precisão quem era a pessoa que lhes havia pedido o favor. Toda sua bagagem era composta de um baúzinho de roupa, uma pequena cadeira de balanço de madeira com florezinhas coloridas pintadas à mão e um saco de lona que fazia o eterno ruído de cloc, 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 onde trazia os ossos de seus pais. A carta, dirigida a José Arcádio Buendia, estava escrita em termos muito carinhosos por alguém que continuava a estimá-lo muito, apesar do tempo e da distância, e que se sentia obrigado, por um elementar senso de humanidade, a fazer a caridade de lhe mandar esta pobre orfanzinha desamparada, que era prima de Úrsula em 2º grau e, por conseguinte, parenta também de José Arcádio Buendia, ainda que em grau mais longínquo, porque era filha daquele inesquecível amigo que foi Nicanor Ulloa, e sua muito digna esposa Rebeca Montiel, a quem Deus tenha no seu santo reino, e cujos restos juntava a presente para que lhes desse cristã sepultura. Tanto os nomes mencionados quanto a assinatura da carta eram perfeitamente legíveis, mas nem José Arcádio Buendia nem Úrsula se lembravam de ter tido parentes com esses nomes, nem conheciam ninguém que se chamasse como remetente, e muito menos na remota povoação de Manaure. Através da menina foi impossível obter alguma informação complementar. Desde o momento em que chegou, sentou-se na cadeirinha de balanço a chupar o dedo e a observar a todos com seus grandes olhos espantados, sem dar sinal algum de entender o que lhe perguntavam. Vestia uma roupa de diagonal tingido de negro, gasta pelo uso, e umas botinas descascadas de verniz. Trazia o cabelo preso atrás das orelhas em coques com fitas negras. Usava um escapulário com as imagens apagadas pelo suor, e na munheca direita uma presa de animal carnívoro engastada num suporte de cobre como amuleto contra o mal-olhado. A sua pele verde, o seu ventre redondo e tenso como um tambor, revelavam uma saúde má e uma fome mais velhas que ela mesma, mas quando lhe deram de comer ficou com o prato no joelho sem tocá-lo. Chegou-se inclusive a acreditar que era surda e muda, até que os índios lhe perguntaram na sua língua se queria um pouco d'água, e ela moveu os olhos como se os tivesse reconhecido e disse que sim com a cabeça. Ficaram com ela porque não havia outro remédio. Decidiram chamá-la Rebeca, que, de acordo com a carta, era o nome da mãe, porque Aureliano teve a paciência de ler para ela todo o agiológio e não conseguiu que reagisse diante de nenhum nome de santo. Como naquele tempo não havia cemitério em Macondo, pois até então não havia morrido ninguém, conservaram o saco de lona com os ossos à espera de que houvesse um lugar digno para sepultá-lo. E durante muito tempo eles estorvaram em todas as partes e se encontravam onde menos se esperava, sempre com o seu cloqueante cacarejo de galinha choca. Muito tempo correu até que Rebeca se incorporasse à vida familiar. Sentava-se na cadeirinha de balanço, chupando o dedo no canto mais escondido da casa. Nada lhe chamava a atenção, salvo a música dos relógios, que de meia em meia hora procurava com os olhos assustados, como se esperasse encontrá-la em algum pedaço do ar. Não conseguiram que comesse durante vários dias. Ninguém entendia como não tinha morrido de fome, até que os índios, que percebiam tudo porque percorriam a casa sem parar com seus pés sigilosos, descobriram que Rebeca só gostava de comer a terra úmida do quintal e as tortas de cal que arrancava das paredes com as unhas. Era evidente que seus pais, ou quem quer que a tivesse criado,
tinham-lhe repreendido esse hábito, pois o praticava às escondidas e com consciência de culpa, procurando guardar as rações para comê-las quando ninguém visse. A partir de então, submeteram-na a uma vigilância implacável. Derramavam fel de vaca no quintal e untavam de pimenta as paredes, acreditando curar com esses métodos o seu vício pernicioso. Mas ela deu tais provas de astúcia e engenho para procurar a terra que Úrsula se viu forçada a empregar recursos mais drásticos. Punha suco de laranja com ruibarbo numa panela que deixava ao sereno uma noite inteira e lhe dava a poção no dia seguinte em jejum. Ainda que ninguém lhe tivesse dito que aquele era o remédio específico para o vício de comer terra, pensava que qualquer substância amarga no estômago vazio tinha que obrigar o fígado a reagir. Rebeca era tão rebelde e tão forte apesar do seu raquitismo que tinham de agarrá-la como a um bezerro para que engolisse o remédio, e mal se podiam evitar as suas convulsões e suportar os arrevesados hieróglifos que ela alternava com mordidas e cuspidelas e que, segundo o que diziam os escandalizados índios, eram as obscenidades mais grossas que se podiam conceber no seu idioma. Quando Úrsula soube disso, complementou o tratamento com correadas. Não se estabeleceu nunca se o que surtiu efeito foi o ruibarbo ou as sovas, ou as duas coisas combinadas. Mas a verdade é que, em poucas semanas, Rebeca começou a dar mostras de restabelecimento. Participou das brincadeiras de Arcádio e Amaranta, que a receberam como uma irmã mais velha, e comeu com apetite, servindo-se bem dos talheres. Logo se revelou que falava o castelhano com tanta fluidez como a língua dos índios, que tinha uma habilidade notável para os trabalhos manuais e que cantava a valsa dos relógios com uma letra muito engraçada que ela mesma tinha inventado. Não tardaram a considerá-la como um membro a mais da família. Era mais afetuosa com Úrsula que os seus próprios filhos, e chamava de maninhos Amaranta e Arcádio, de tio a Aureliano e de vovô a José Arcádio Buendia. De modo que acabou por merecer, tanto como os outros, o nome de Rebeca Buendia, o único que teve sempre e que carregou com dignidade até a morte. Uma noite, por volta da época em que Rebeca se curou do vício de comer terra e foi levada para dormir no quarto das outras crianças, a índia que dormia com eles acordou por acaso e ouviu um estranho ruído intermitente no canto. Sentou-se alarmada pensando que tinha entrado algum animal no quarto. E então viu Rebeca na cadeira de balanço chupando o dedo e com os olhos fosforescentes como os de um gato na escuridão. Pasmada de terror, perseguida pela fatalidade do destino, Visitación reconheceu nesses olhos os sintomas da doença cuja ameaça os havia obrigado, a ela e ao irmão, a se desterrarem para sempre de um reino milenário no qual eram príncipes. Era a peste da insônia. Catauri, o índio, não amanheceu em casa. Sua irmã ficou, porque o coração fatalista lhe indicava que a doença letal haveria de persegui-la de todas as maneiras até o último lugar da terra. Ninguém entendeu o pânico de Visitación. Se a gente não voltar a dormir, melhor, dizia José Arcádio Buendia de bom humor. Assim a vida rende mais. Mas ainda explicou que o mais temível da doença da insônia não era a impossibilidade de dormir, pois o corpo não sentia cansaço nenhum, mas sim a sua inexorável evolução para uma manifestação mais crítica, o esquecimento. Queria dizer que quando o doente se acostumava ao seu estado de vigília, começavam a apagar-se da sua memória as lembranças da infância, em seguida o nome e a noção das coisas, e por último a identidade das pessoas e ainda a consciência do próprio ser, até se afundar numa espécie de idiotice sem passado. José Arcádio Buendia, morto de rir, considerou que se tratava de mais uma das tantas enfermidades inventadas pela superstição dos indígenas. Mas Úrsula, por via das dúvidas, tomou a precaução de separar Rebeca das outras crianças. Ao fim de várias semanas, quando o terror de Visitación parecia aplacado, José Arcádio Buendia encontrou-se uma noite rolando na cama sem poder dormir. Úrsula, que também tinha acordado, perguntou-lhe o que estava acontecendo e ele respondeu: "Estou pensando outra vez em Prudêncio Aguilar." Não dormiram um minuto sequer, mas no dia seguinte se sentiam tão descansados que se esqueceram da noite ruim. Aureliano comentou assombrado na hora do almoço que se sentia muito bem, apesar de ter passado toda a noite no laboratório, dourando um broche que pensava dar a Úrsula no dia do seu aniversário. Não se alarmaram até o terceiro dia, quando, na hora de deitar, se sentiram sem sono
e caíram em si de que estavam há mais de 50 horas sem dormir. As crianças também estão acordadas, disse a Índia com a sua convicção fatalista. Uma vez que a peste entra em casa, ninguém escapa. Haviam contraído, na verdade, a doença da insônia.